Graça e paz, meus irmãos. Pedir aos irmãos aí um pouquinho de compreensão, que minha voz ela não está nas melhores condições, mas com a graça de Deus vamos transmitir a mensagem do Senhor nessa noite, a partir do texto que se encontra no Salmo de número 92. Eu peço aos irmãos que abram, por favor, dando sequência à série de mensagens que estamos fazendo neste quarto livro dos Salmos, que vai do Salmo de número 90 até o Salmo de número 106. Hoje, a terceira mensagem será com base no Salmo de número 92. Vamos abrir as nossas Bíblias. Salmo de número 92 tem como título Salmo, Cântico para o dia de sábado. O primeiro verso diz: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende, e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Oremos. Amado Deus da nossa salvação, que prazer, Pai, temos de estar nesta casa, onde podemos te render graças. Fazemos isso pois reconhecemos quem Tu és, o Deus da nossa salvação, em quem refugiamos e depositamos todas as nossas ansiedades, sabendo que o Senhor é reto, que o Senhor é justo e que se compadece de todos aqueles que invocam o Teu nome. Nós nos alegramos na Tua presença como Teu povo, Senhor, e Te pedimos que pela ação do Teu Espírito, a palavra ora lida e agora explicada, seja depositada nos nossos corações. Não apenas para acúmulo de informações, mas para que a nossa vida seja conduzida por ela, pois a vemos assim, como um guia para os nossos pés. Nós Te pedimos essas coisas, porque por nós mesmos não somos capazes de discernir a revelação da Tua vontade. Carecemos que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento e nos convença dessa verdade, transformando as nossas vidas a partir de mudança de valores e de percepções a respeito da vida e das experiências que nos cercam. Assim, ó Pai, nós oramos e Te agradecemos por tudo que já tem feito a nosso favor e ainda fará, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lendo o primeiro verso deste salmo, que claramente diz que é bom render graças ao Senhor, talvez alguns vão ouvir isso e não vão depositar muita confiança naquilo que acabamos de ler. Alguns podem dizer que é preciso ter muita fé para acreditar que essas palavras são verdadeiras. Outros talvez já nem acreditam que isto é verdadeiro. Ouvem como se fosse uma palavra qualquer, não faz o menor sentido. E pensam assim porque já passaram ou estão passando por severas provações. E nesses momentos, irmãos, agradecer a Deus parece ser uma experiência não muito fácil de praticar. Então, essas palavras que nós lemos aqui, elas podem parecer muito distantes da nossa própria realidade. Quando enfrentamos uma severa provação, render graças exige que acreditemos que Deus está fazendo algo de bom em nós, muito embora nós não conseguimos discernir isso enquanto estamos passando por determinadas provações.
E é por isso que nesses momentos, render graças ao Senhor é um dos atos de fé mais ousados, porque ao invés de murmurarmos, devemos reconhecer quem Deus é. É isso que nós estamos vendo aqui desde o Salmo de número 90. O Salmo de número 90 apresenta Deus como sendo eterno, observando a brevidade, a transitoriedade, a temporalidade da vida humana. O Salmo de número 91 apresenta o Senhor como um refúgio e baluarte, ou seja, uma fortaleza para o homem que não encontra segurança em nenhum lugar. Então ele está como que correndo dos seus inimigos, e ele entra por um lugar, mas descobre que ali o inimigo tem fácil acesso. Então ele foge para um outro lugar, e ali ele percebe que também ele não tem como se esconder ali. Mas ele encontra uma fortaleza que é o Senhor, e ali ele encontra total segurança. O Salmo de número 92 já revela a Deus numa outra perspectiva, como lemos aqui no final no início do verso 2 e final do verso 2 ainda. Deus é apresentado como sendo misericordioso e fiel, enquanto o homem sofre por conta da sua própria ignorância, por conta da sua arrogância. É isso que o Salmo está trazendo para nós. Veja, 3 perspectivas a respeito de Deus. Ele é eterno, Ele é a nossa fortaleza, e Ele é fiel, Ele é misericordioso, em face daquilo que nós somos. Assim, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que no meio das nossas lutas, das nossas provações, temos que reconhecer quem Deus é, a despeito de tudo que nós estamos vivendo. A boa teologia ensina que enquanto a base da nossa adoração for este bem-estar que nós idealizamos para nós mesmos, a nossa gratidão, ela será sempre inconstante e também incoerente com a fé que nós professamos. Nós falamos que Deus é a nossa confiança, mas quando tudo sai do nosso controle, nos esquecemos disso facilmente e não encontramos, nestes momentos, razão para rendermos graças ao Senhor. Por quê? Porque depositamos a nossa confiança na prática, na realidade, não no Senhor, mas nas circunstâncias que criamos em torno de nós mesmos em busca de uma satisfação pessoal. Então, os textos que nós lemos até aqui, tanto do Salmo de número 90, o Salmo de número 91 e agora o Salmo de número 92, nos ensina que não se trata de nossas expectativas terrenas, essas que nós criamos em busca do nosso bem-estar, mas de quem Deus é. E daquilo que Deus faz a nosso favor para exaltar a sua misericórdia e a sua fidelidade em nós. É possível que no meio das nossas lutas e das nossas tribulações, embora não estejamos alcançando aquilo que idealizamos, Deus esteja alcançando aquilo que Ele idealizou para nós. Porque é no meio das nossas tribulações e das nossas lutas, das nossas incertezas, dúvidas e frustrações, que Deus forma em nós o caráter de Cristo, tirando tudo aquilo que não tem nada a ver com o seu Filho e nos mostrando o caminho que devemos andar, em quem de fato devemos depositar toda a nossa confiança, e é sobre isso que este salmo trata. Claramente, observamos que este salmo é um salmo que não tem uma autoria declarada, ela é desconhecida. Contudo, nós observamos que o autor deste salmo está num determinado contexto em que inimigos estavam insultando a Deus. Olha o que diz o verso 9. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos, ele está enfatizando, os teus inimigos perecerão. Aqueles que se opõem a Deus são chamados nas Escrituras de inimigos. Então, o salmista está diante de uma circunstância que ele está observando pessoas insultando a Deus. E não apenas isso, o contexto deste salmista indica que ele também estava sendo afrontado por ameaças e por perigos iminentes, é o que nós lemos no verso 11. No verso 11 ele diz: os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. Os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Este é o contexto do salmista. O salmista está se sentindo pressionado, ameaçado por inimigos, vendo aqueles que estavam insultando a Deus. E como ele começa esse salmo? Ele começa dizendo que é bom render graças ao Senhor, porque não se trata das nossas circunstâncias, mas de quem Deus é. Então, observando este cenário, este texto foi escrito com o arranjo de um salmo, como está declarado no título, acima aí do primeiro verso. Ou seja, uma canção, um hino pessoal de adoração e também de testemunho. É o que nós lemos aqui no verso 4. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Ele adora a Deus, dando testemunho
de quem é o Senhor. E conforme declarado no primeiro verso, as ações de graças e os louvores formam aquilo que nós chamamos de princípio regulador do texto, ou seja, o tema principal, o que claramente o salmista está querendo enfatizar em todos estes 15 versos. Deus deve ser louvado, Ele é digno, Ele é merecedor de receber as nossas ações de graças, e este salmo deveria ser cantado, como diz ainda o título, no dia de sábado, o 7º dia da semana, na antiga aliança, o dia que Deus designou para o homem cessar todas as suas rotinas de trabalho, a fim de descansar e prestar culto público a Ele. Então, era nesse dia que especialmente esse salmo deveria ser não apenas lembrado, ele deveria ser cantado por toda a comunidade de Israel. Neste texto, eu quero destacar 3 questões aqui, muito importantes, que saltam aos nossos olhos. Primeiramente, aquilo que vemos aqui no verso 1 até o verso 5. O salmista está convocando, ou na verdade declarando que é bom, que é prazeroso render graças ao Senhor. E render graças ao Senhor não era apenas aquilo que para o povo era legal e justo, porque o povo estava em aliança com Deus. E em aliança com Deus, era dever do povo oferecer adoração somente a Deus. Mas o salmista nos chama atenção, não para questões de formalidades, de legalidades, mas de relacionamento pessoal. Ele diz que é bom, é agradável, é prazeroso prestar ações de graças ao Senhor. Não se trata apenas de uma relação legal, mas de uma relação pessoal, porque nós aprendemos a amar a Deus e a servi-lo por amor. Nós o reconhecemos como sendo o único verdadeiro Deus em toda a face deste mundo. E o salmista no verso 2 vai dizer o tempo, quando que nós devemos render graças ao Senhor? Essa é uma pergunta importante que precisamos fazer para o texto. E no verso 2 ele responde, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Ou seja, é prazeroso render graças ao Senhor constantemente, sem cessar. De manhã ou à noite, não importa, o Senhor é merecedor de receber as nossas ações de graças constantemente. E o verso 3 responde a pergunta sobre como essas ações de graças devem ser apresentadas. E a resposta clara que nós temos aqui no verso 3 é que essas ações de graças, elas devem ser oferecidas publicamente. O som da alegria, do prazer de render graças ao Senhor deveria extrapolar a experiência particular e anônima, deveria ser coletiva. Por isso os instrumentos foram citados como meios, considerando que este salmo deveria ser cantado no dia de sábado, o dia em que o povo de Deus se reunia publicamente para prestar culto a Deus. Por isso o salmista cita com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, porque não se tratava de uma adoração individual e particular, era algo comunitário, público, de todo o povo de Deus. E as razões são claras nos versos 4 e verso 5, dizendo para nós, pois, aqui já explicando, já deixando claro, por que que é prazeroso render graças ao Senhor constantemente e publicamente. Por quê? Porque me alegraste, diz o salmista, numa perspectiva de testemunho pessoal. Me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras. Essas são as razões que o salmista apresenta aqui. Irmãos, a história nos ensina que o agradecimento é sempre resultado, nunca a causa. O agradecimento é sempre uma resposta, nunca uma pergunta. O agradecimento é sempre uma reação, mais do que uma ação. Ela é uma resposta a benefícios imerecidos, porém recebidos por alguém que não tem obrigação de dar. Muito pelo contrário. Deus não tem obrigação de nos abençoar. Deus não tem obrigação de nos abençoar. Quem somos nós para pegar a palavra e dizer, Senhor, o Senhor prometeu e agora o Senhor vai cumprir? Quem somos nós? Isso vem do mercado. No mercado, quando fazemos um acordo com alguém, enquanto aquele que fez um acordo conosco não cumpre a sua parte, ele é o nosso devedor. E nós somos os credores. Nós estamos no direito de exigir.
Mas a partir do momento que a outra parte cumpre aquilo que lhe cabe no acordo, o credor se torna devedor, porque agora ele é obrigado a responder, dentro da legalidade do acordo, aquilo que lhe cabe. E nós, involuntariamente ou voluntariamente, transferimos esse modo de relacionamento para Deus muitas vezes, e eu estou me referindo ao cenário evangélico brasileiro. Porque as pessoas fazem supostamente aquilo que Deus exige na sua palavra, e olhando para si mesmas, pensando que cumpriram a sua parte, se veem no direito de exigir alguma coisa de Deus. Se a vontade de Deus é perfeita e a sua justiça é excelsa, nós, corrompidos pelo pecado, jamais alcançaremos e satisfaremos a plena vontade de Deus, no sentido de que somos sempre devedores ao Senhor. Nós nunca merecemos nada da parte de Deus. Ah, se não fosse a misericórdia e a fidelidade do Senhor. E o salmista rende graças ao Senhor, exatamente mencionando essas virtudes do caráter de Deus, porque ele se vê imerecedor de receber qualquer benefício da parte de Deus. Então, meus irmãos, o salmista apresenta claramente que ele rende graças a Deus, não porque ele cumpriu a sua parte no acordo, mas porque o Senhor fez coisas maravilhosas diante dele, diante das quais ele se vê no prazer, não apenas no dever, de agora oferecer a Deus ações de graças. Ações de graças. E ele faz isso, meus irmãos, reconhecendo que as obras de Deus revelam a sua sabedoria. Embora nós não consigamos compreender todos os caminhos de Deus, aliás, o apóstolo Paulo diz em Colossenses, no capítulo 2, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, bem como os seus caminhos são mais excelentes do que os nossos. Então, há momentos em nossa vida que Deus está fazendo coisas que no momento em que estamos vivenciando essas ações de Deus, não conseguimos compreender. Mas o salmista nos faz pensar que, embora não conseguimos compreender todas as coisas que Deus está fazendo na nossa vida, tudo o que Ele está fazendo está exatamente revelando a sua sabedoria em nosso favor. E talvez ali na frente vamos compreender o que Deus quer. E se nós não compreendermos o que Deus quer conosco e para qual fim Ele está nos conduzindo, nós, irmãos, não podemos negar que os pensamentos de Deus são profundos. Profundos demais para nós apreendermos tudo o que passa da mente do Senhor. Deus é sábio e a sua sabedoria é revelada pelas suas obras, e o salmista reconhece isso, segundo ele diz no final do verso 5, os teus pensamentos, que profundos. As obras de Deus revelam a sua profunda sabedoria. É assim que o apóstolo Paulo se sente no final do capítulo 11 do livro de Romanos. Depois de ter exposto toda a doutrina da justificação pela fé, realizada em Cristo Jesus, por obra e pelo amor de Deus, o apóstolo Paulo se vê perplexo diante de tão grande sabedoria revelada pelas obras da justificação em Cristo Jesus. Os pensamentos de Deus revelam as suas obras. Bem, meus irmãos, agora o segundo ponto aqui do nosso texto, os versos 6 ao verso 9, nós vemos como o Senhor reage ao orgulhoso. O salmista reconhecia Deus como triuno. Essa palavra Senhor ou Yahweh ou Yahvé aparece 7 vezes aqui no nosso texto. No verso 1, no verso 4, no verso 5, no verso 8, no verso 9, verso 13 e verso 15. 7 vezes o salmista se refere a Deus como sendo triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É assim que o salmista o reconhece. Também o reconhece como sendo o soberano, acima de todos os reis da terra e dos anjos dos céus. No primeiro verso, o salmista descreve Deus como sendo o Altíssimo, aquele que tem uma autoridade acima de todo ser criado. Também ele reconhece a Deus como misericordioso e fiel, verso 2. Versos 4 até a parte A do verso 5, o salmista reconhece o Senhor como feitor de obras tão admiráveis que o contagiam de alegria. Ele fala sobre a sua alegria no verso 4, pois me alegraste por causa dos feitos do Senhor. Obras admiráveis, obras que satisfazem o salmista, obras que surpreendem as expectativas do salmista a respeito do Senhor.
Por fim, o salmista reconhece o Senhor na parte B do verso 5 como profundamente sábio. Suas obras expressam seus pensamentos profundos. Essas são as percepções do salmista a respeito do Senhor. Os piedosos reconhecem isso e por isso se rendem e reverenciam o Senhor, valorizam o culto público e prestam louvores. Mas o ignorante não compreende e não percebe isso, diz o verso 6. O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. O ignorante não compreende e não percebe isso. Por não valorizarem a santidade que emana de Deus, praticam iniquidade. Dizem os versos 7 e verso 8, ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Nos faz lembrar aqui o Salmo de número 90, de como a nossa vida passa rapidamente. Também nos faz lembrar daquilo que já foi dito no Salmo de número 91, e agora esse salmista, esse autor, que nós não sabemos exatamente quem é, está meditando exatamente sobre isso, como o ímpio ele passará, como ele será arrastado rapidamente para a destruição, enquanto Deus permanece eternamente, sendo ele aquele que detém toda a autoridade e governo, acima dos reis, dos governantes e até mesmo dos anjos. Por causa da sua rebelião, o Senhor promete frustrar todo o desígnio dos seus corações. Verso 9, eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam iniquidade. Eu não sei você, mas eu me recordo daquilo que está registrado em Gênesis capítulo 6. Quando o homem se julga mais sábio do que Deus e resolve construir uma torre. Só havia lama, Deus havia destruído a terra por causa da iniquidade que havia se espalhado na face da terra. Então, depois de ter punido a humanidade severamente, Deus estabeleceu no céu um arco para que a humanidade, todas as vezes que olhasse, contemplasse aquele arco, se lembrasse da fidelidade de Deus. Deus não mais destruiria a terra com enchentes torrenciais. Mas o povo, por causa da iniquidade, gerações futuras, eles desacreditaram na palavra de Deus. Resolveram construir uma torre que chegasse até os céus. O que eles fizeram? Detalhes que estão presentes no texto. Eles pegaram barro, queimaram para ter consistência de rocha, de pedra, e betumaram. Por que o betume? Para impermeabilizar a torre. Por que ela tinha que ser alta? Porque se Deus destruísse, quebrando a sua palavra, a terra novamente, a humanidade novamente com as enchentes, eles entrariam na torre e então eles seriam lembrados, os seus nomes seriam celebrados por gerações como aqueles que venceram o juízo de Deus. O homem se unindo na sua iniquidade para afrontar a Deus. É assim que o estulto, o inepto, o tolo, o insensato, o ímpio, o rebelde se apresenta diante de Deus. A palavra do Senhor traz advertências para essa geração. A palavra de Deus traz exortações para essa geração. Conclama a todos que se arrependam dos seus pecados, abandonem as suas práticas de iniquidade e de impiedade e se voltem para Deus, arrependidos na presença do Senhor, confessando Jesus como o Senhor de suas vidas. Mas o tolo, o insensato, despreza isso e continua na prática do pecado. Contudo, o salmista lembra que todos eles serão dispersos, todos estes que praticam a iniquidade, e que não andam segundo, portanto, a sabedoria do Senhor. Por fim, lemos como Deus abençoa o justo. Nós vimos nos versos 6 a 9 como Deus reage ao orgulhoso, ao arrogante. Por fim, como Deus abençoa o justo, versos 10 ao verso 15. E aqui nós vemos, meus irmãos, como os piedosos estão no meio de uma sociedade pervertida e corrupta. Estamos atravessando a chamada grande tribulação. A igreja está no meio dessas tribulações. E essas tribulações, de certa forma, nos afetam. O salmista nos lembra, a semelhança daquilo que vimos no Salmo de número 91, nos lembra que Deus, ao penalizar o ímpio, como vimos aqui nos versos anteriores, o Senhor haverá de preservar os verdadeiros piedosos. O Senhor preservará a nossa vida. O Senhor guardará aqueles que te pertencem. Foi assim no Êxodo. No dia em que o povo saiu do Egito, a penalidade de Deus visitou a terra do Egito.
Mas aqueles que estavam dentro das suas casas, comendo o cordeiro pascal, tendo os seus umbrais e os seus portais de suas casas manchados com o sangue do cordeiro, eles foram livrados, eles foram poupados, eles foram salvos do destruidor. E aqui o Senhor nos faz lembrar, meus irmãos, no verso de número 10 e o verso de número 11: porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco, os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Deus haverá de guardar o seu povo. Veja tantas promessas que vimos aqui também no Salmo de número 91. Uma dessas promessas, verso 7 do Salmo de número 91, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Deus preserva o justo. Deus haverá de guardar o justo no meio de todas essas tribulações que ora atravessamos neste mundo. No dia em que o mal for derrotado, a justiça prosperará grandemente. As metáforas que nós vemos aqui nos versos 12 ao verso 15, da palmeira e do cedro, falam da beleza e da força, que é a verdadeira imagem da justiça. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Florescerão nos atos do nosso Deus. O justo será plantado na plenitude, em outras palavras, da presença de Deus, onde florescerão. Seus frutos serão testemunho perpétuo da justiça de Deus. O texto continua: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, ou seja, Ele é justo, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. O justo será preservado por toda a eternidade, como lemos em Apocalipse capítulo 14, as suas obras acompanham os justos. Quando partem para a presença do Senhor, as suas obras os acompanham. Obras essas, irmãos, que revelam e que dão testemunho da justiça de Deus cumprida em Cristo Jesus. Para encerrar, eu quero trazer aqui algumas considerações importantes para todos nós. A gratidão é uma poderosa prática da nossa santificação. A palavra de Deus recomenda reiteradamente que devemos praticar a gratidão e oferecer ações de graças, porque ela disciplina as nossas emoções e também os nossos relacionamentos, nos curando da avareza e também da murmuração. Pessoas que murmuram porque os seus corações estão cheios de autojustiça. Eles pensam, ou elas pensam, que merecem mais do que estão recebendo, então elas começam a murmurar. Mas quando nós, à luz da palavra de Deus, reconhecendo quem é o Senhor, olhando para nós mesmos e descobrimos que nós não merecemos nada do Senhor, meus irmãos, não tendo nada ou tendo alguma coisa, ainda que pouco diante do que nós idealizamos, é suficiente para nós rendermos graças ao Senhor. Porque nós não merecemos absolutamente nada. Então a gratidão, ela disciplina o nosso coração contra a avareza, o egoísmo, esse forte apego às coisas materiais, e também cala a nossa boca diante das tentações para murmurar. Agradecer nos faz lembrar, na alegria e na tristeza, que não merecemos nada, mas recebemos a maior dádiva, que é a vida eterna com Deus. Podemos perder tudo, mas já temos ao mesmo tempo tudo o que nós necessitamos, que é a vida eterna. Agradecer os que ajudam, tratam com misericórdia e oferecem bons conselhos, nos faz reconhecer que nós não estamos sozinhos e também não podemos viver sozinhos. Agradecer humilha o nosso orgulho e nos torna humildes para entendermos a semelhança de Jesus, que fomos chamados a perdoar, a servir e a doar, muito mais do que nós podemos imaginar. Em 1 Tessalonicenses 5,18, nós lemos: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Somos instruídos a dar graças, conforme lemos aqui em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo. Isso não significa que precisamos agradecer por tudo, até porque não seríamos sinceros o suficiente ao agradecer por um dia ruim, uma forte crise de relacionamento, uma injustiça no trabalho ou por uma dívida que nós não conseguimos pagar. Nós não temos condições de agradecer a Deus por estas coisas, mas no meio dessas coisas nós ainda temos, sim,
razão para agradecermos e darmos graças ao Senhor. Seja o que for, não devemos agradecer pelas dificuldades, mas nas dificuldades. E esta é uma distinção clara que precisamos fazer nas nossas experiências. Render graças ao Senhor em tudo significa dizer que, mesmo quando as nossas experiências estão sendo tão frustrantes e tristes, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus fiel, o nosso refúgio e fortaleza, misericordioso e fiel. Que podemos perder tudo nesta vida, mas jamais seremos separados do amor de Deus e de suas promessas eternas. Jamais poderemos perder essas coisas. Jamais o Senhor nos abandonará, meus irmãos. Jamais. Então nós não temos que ter medo da morte. Nós não temos que ter medo da eternidade. Pelo contrário, nós temos que ter esperança diante da morte e diante também das experiências tristes que essa vida nos aguarda. Porque nada poderá nos separar de Deus e das promessas que Ele já fez a cada um de nós. Então, render graças ao Senhor é uma experiência de fé ousada, mesmo quando nós não conseguimos entender tudo o que as nossas mãos tentam tatear. Antes de ser preso pelos soldados do Sinédrio e submetidos a intensos sofrimentos, onde que estava Jesus? Jesus estava com seus discípulos celebrando a Páscoa e contemplando o sacrifício de seu corpo e o derramamento de seu sangue na cruz. Ele tomou um pão, diz a Escritura, e um cálice de vinho, compartilhou com seus discípulos. Contudo, antes de tudo isto, antes de ele oferecer o pão e o cálice aos seus discípulos, tendo em vista a sua morte horrenda, era isso que o pão e o cálice significavam, observando, contemplando todos os sofrimentos, a humilhação terrível que ele haveria de ser submetido, diz o texto da Escritura, que ele deu graças a Deus, que lhe garantiu alegria, além de toda dor. Ele foi humilhado, mas Deus lhe conferiu um nome que está acima de todo nome, e ele o exaltou de maneira que um dia todos haverão de se curvar diante dele e reconhecê-lo como o único Senhor. Senhor Jesus, contemplando a morte, o derramar do seu sangue, a humilhação que ele veria de ser submetido, ele, ao invés de murmurar, ele rendeu graças ao Senhor com seus discípulos. Humanamente falando, sua morte, como Paulo diz em 1 Coríntios 1:23, foi um escândalo, foi uma loucura, e foi mesmo. E precisamos concordar com o testemunho do apóstolo Paulo, pois como inocente ele morreu por pecadores eternamente culpados como eu e como você. E por trás do que era aparente, tudo o que aconteceu nos dias e na experiência de Jesus estava obedecendo exatamente um desígnio admirável da parte de Deus, de exaltá-lo sobremaneira e reconciliar consigo os cansados e sobrecarregados pelo peso da culpa do pecado. E se hoje nós estamos na presença de Deus, estamos porque Deus revelou o seu mistério em Cristo, reconciliando consigo aqueles que foram alcançados pela sua graça. E hoje estamos na presença de Deus. E no meio de tanto sofrimento, segundo as palavras do profeta Isaías, ele contemplou o resultado do seu penoso trabalho. Ele contemplou como a sua morte, bem como a sua ressurreição, haveria de redundar em glória a Deus pela redenção de pessoas tão miseráveis como eu e como você. Este mistério só pode ser discernido pela perspectiva do que é espiritual e eterno, de acordo com o dom da fé concedido pelo Espírito Santo. Se Ele não nos visitar, se o Espírito não nos conceder essa fé, nós não vamos conseguir jamais compreender aquilo que Deus em Cristo Jesus já começou a fazer a favor de cada um de nós. Filipenses capítulo 1, verso 6. Aquilo que Ele começou, Ele haverá de contemplar. Deus já começou a trabalhar em nós, a favor da nossa redenção completa. Ainda que este mistério tenha sido revelado em Cristo, no cotidiano da vida terrena, é enigmático ao descrente, até que seja liberto da incredulidade, justificado pela fé e plantado na casa do Senhor, onde florescerá na presença do nosso Deus, diante desse plano irresistível da graça divina, independente de qual sejam as nossas circunstâncias. Nós podemos afirmar com toda sinceridade, e eu os convido a ler comigo apenas o verso 1. Apenas o verso 1 do Salmo de número 92. Vamos lá? Bom
é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade.